Olá, seja bem-vindo, 4 de abril, terça-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E amanhã acontece a 10ª sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Márcio, bom dia para você, muito obrigado por mais uma semana estar aqui para a gente conversar sobre os assuntos legislativos. Bom dia, João, e bom dia a todos que assistem este Bom Dia Jacareí de hoje. Bom, temos apenas 2 projetos pautados para a sessão de amanhã, os 2 de origem do Executivo Municipal, e gostaria de começar conversando com você sobre um projeto de autoria do prefeito que pretende alterar, realizar algumas alterações com relação à lei que dispõe sobre as políticas municipais dos direitos das crianças e adolescentes aqui da cidade, e essa lei também fala sobre a criação do Conselho Tutelar. Caso aprovado, o que mudará, Márcio? Muito bem, João, o projeto do prefeito, como você diz, basicamente ele altera uma lei já existente, que é a lei que trata dessa política municipal dos direitos da criança e do adolescente. É um projeto, na verdade, que é uma solicitação do Ministério Público Federal, vem de âmbito federal. Então, basicamente, o município tenta se adequar a uma resolução que é também do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Basicamente, ela trata de uma situação específica, de novos parâmetros, como será a eleição do Conselho Tutelar aqui da cidade e também uma ou outra questão estrutural do próprio Conselho. Então, os vereadores não devem ter muita dificuldade para discutir esse projeto, já que, apesar de ser um tema bastante importante, é uma demanda que vem de âmbito federal. Os vereadores devem aproveitar, inclusive, para falar sobre este tema, que é um tema de muita importância para a nossa cidade, e vamos ver o que será decidido então amanhã em relação a esta alteração, João. Muito bem, lembrando até que em outubro do ano passado produzimos um TV Câmara Entrevista sobre os direitos da criança e adolescente, também sobre o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o funcionamento do Conselho Tutelar aqui na cidade. Então, fica até o convite se alguém quiser acompanhar essa produção. Peço licença a você, Márcio, logo mais a gente retorna à nossa conversa, porque um dos grandes nomes do basquete brasileiro, o ex-jogador e ex-técnico Edivar Simões, recebeu em sessão solene realizada na Câmara o título de cidadão jacariense. Confira. O ex-jogador e ex-técnico de basquete Edivar Simões recebeu em sessão solene realizada na Câmara Municipal o título de cidadão jacareiense. O autor da homenagem, vereador Dude, ressaltou os motivos que o levaram a apresentar o projeto de lei aprovado em 2022 por unanimidade pelos parlamentares. Edivar Simões deixou um legado muito importante com relação às suas atitudes perante a sua vida. Então eu acredito muito na questão dos valores do esporte, e o Edivar Simões transformou a vida de muita gente aqui no nosso município através das suas atitudes, das suas ações e de tudo que ele conquistou aqui na época, no Trianon Clube de Jacareí, nos anos 70, enfim. Edivar nasceu em São José dos Campos há quase 80 anos e desde criança respira o basquete. Defendeu alguns clubes, dentre eles o Trianon daqui de Jacareí. Ganhou medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio em 64 e foi vice-campeão mundial no campeonato de 70. Segundo ele, receber a cidadania jacareiense representa a confirmação de sua história no esporte. Tinha seu relacionamento com muita gente de Jacareí, na área de basquete, e depois a vinda para cá. E estreitou esse lado de amizade com todo mundo, e o carinho que é da torcida, ao longo dos tempos, depois que eu parei de jogar, fui trabalhar em outro lugar, tá? Mas eu vim em Jacareí, era sempre um carinho, sempre tinha um grupo que chegava, me abraçava, falava, olha, treinei com você, meu pai, isso, tá. Então, essa aproximação. Durante a sessão, amigos e familiares puderam compartilhar um vídeo com depoimentos e histórias do homenageado. Em seu discurso, Dude destacou a competência de Edivar não apenas na modalidade que o consagrou, mas também no futebol, onde o ex-atleta desempenhou a função de diretor do Corinthians na década retrasada. As pessoas, elas valem por aquilo, não por que ela fala, mas por suas atitudes.
E isso deixou um legado enorme, muito grande aqui no nosso município. Foram várias gerações que se espelharam em Edivar Simões. O esporte formando pessoas, o esporte formando vidas. Edivar, por sua vez, lembrou momentos marcantes da trajetória e falou sobre esses anos de carreira e as emoções vividas dentro da quadra. 3 anos atrás, ele foi escolhido o melhor atleta da história do Vale do Paraíba em uma votação popular num site de esportes. Para o mais novo cidadão jacareiense, a prioridade é aprender a cantar o hino da cidade. Agora é o seguinte, agora eu sou, antes eu me sentia cidadão de Jacareí. Hoje eu sou cidadão jacareiense, então eu tenho que aprender o hino. O título de cidadania é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo. Quem nasce em Jacareí recebe o diploma de cidadão benemérito. E quem veio de outro município, como foi o caso de Edivar, ganha o de cidadão jacareiense. Pois bem, retornamos nossa conversa com Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Márcio, em seguida temos outro projeto de autoria do prefeito municipal que também pretende alterar uma lei já existente, certo? Certamente, João, uma lei já existente, mas desta vez são alterações bem mais profundas do que o projeto que a gente tratou agora há pouco. Basicamente é um projeto que trata de alterar a lei que visa a criação do serviço de inspeção para produtos de origem animal. Então, são muitas alterações dentro da mesma proposta. O prefeito traz como justificativa principal a necessidade de atualizar aqui o serviço de inspeção municipal, conhecido como SIM. É um projeto que traz vários temas dentro de um só. Então, nós temos questões sanitárias, nós temos questões alimentícias, nós temos questões de higiene todas. Então, certamente, os vereadores devem ter muita cautela na discussão de amanhã. E, como é um projeto complexo, existe até a possibilidade de adiamento ou de emendas, dependendo da situação, desde que seja constitucional, é claro. Então, o esquema é aguardar amanhã, João, para a gente ver o que vai acontecer. Muito bem. E além desses dois projetos pautados na ordem do dia, também teremos o momento da Tribuna Livre, né, Márcio? Quem vem discursar, perdão? Estamos aqui no começo de abril, então, Campanha Salarial Servidorismo 2023 é o tema em vigor, tanto do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Jacareí, assim como o SINDSAI, Sindicato do SAI. Quem vem amanhã é o Décio Moreira, presidente do SINDSAI, que vem falar sobre este tema. Na sexta-feira já houve, inclusive, um início de conversa entre os dois sindicatos da cidade com a Prefeitura Municipal. Logo depois esse encontro desses dois órgãos com a Prefeitura, eles vieram até a Câmara Municipal conversar com parte dos vereadores. Os vereadores ouviram a proposta dos sindicatos. Eles alegaram inicialmente que não estão satisfeitos com a primeira proposta da Prefeitura Municipal, que foi de 5,6%, que é justamente a inflação acumulada de janeiro a dezembro de 2022. E tanto o Décio quanto a Sueli Cruz, os dois presidentes dos dois sindicatos da cidade, se mostraram bastante insatisfeitos com essa proposta. Eles vieram até a Câmara Municipal trazendo uma proposta de pelo menos 20%, considerando que desses 20%, eles entendem que 16,5% é só para recomposição salarial dos últimos 4 anos, desde 2019, depois logo em seguida ano de pandemia, houve uma certa defasagem, assim como o prefeito também colocou algumas recomposições, mas eles entendem que o salário, o subsídio, na verdade, dos servidores decaiu pelo menos 16,5%, trazendo algo perto de 3,5% para de fato, o aumento real. Então, certamente haverá novas reuniões, vamos aguardar o que os sindicatos têm a oferecer e o que a Prefeitura tem para colocar como contraproposta e os vereadores realizando essa mediação. Amanhã certamente podemos esperar um discurso do Décio bastante, aliás, nada ameno, vamos colocar assim, até porque eles já colocaram essa situação em reunião para os vereadores. Muito bem, Márcio, muito obrigado. Bom, logo mais a gente retorna a conversar sobre a sessão ordinária. Porque quem quiser se tornar um empreendedor de sucesso tem que conhecer profundamente o mercado no qual deseja entrar. E o CIEG, o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí,
desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abre as inscrições para a palestra de apresentação do programa Potencial Empreendedor, que acontecerá no Centro Empresarial Lavalpa, no dia 13 de abril, às 6h30 da tarde. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário no site da Prefeitura Municipal. E em Jacareí, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, realizou moção de repúdio contra a fala do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. O político está sendo indiciado por racismo após disparar contra trabalhadores nordestinos resgatados de condições análogas à escravidão. Uma promessa que se tornou um pesadelo. No início do ano, mais de 200 trabalhadores foram resgatados de um alojamento em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Os funcionários eram mantidos em situação degradante, com condições análogas à escravidão. A notícia repercutiu nacionalmente. Uma empresa que contratou mão de obra para vinícolas, explorando empregados que possuem principalmente origem nordestina. Na Câmara Municipal de Caxias do Sul, um vereador chamou a atenção. Sandro Fantinel, atualmente sem partido, foi indiciado por racismo após falas contra esses trabalhadores. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Em Jacareí, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, realizou moção de repúdio sobre essa fala do político. E é nesse sentido, da gente chamar a atenção de toda a sociedade jacariense e também de toda a sociedade do nosso país, que essas falas não podem ser reproduzidas, né? Então, o conteúdo de uma moção é um conteúdo simbólico de luta contra esse tipo de preconceito. O documento foi aprovado na Câmara Municipal e será enviado para Caxias do Sul. Na nossa cidade, que é composta por vários migrantes da Bahia, do Nordeste, de Pernambuco, de Manaus, de Minas, não dá para a gente tolerar esse tipo de manifestação preconceituosa contra os nordestinos. Segundo o IBGE, cerca de 10% da população do interior de São Paulo é composta por nordestinos, cidadãos que chegaram em Jacareí em busca de novas oportunidades. As raízes das famílias de Dona Marlene e Edna, ambas de Petrolina, Pernambuco, se reencontraram em solo jacareense. Meu esposo veio na frente tentar arrumar um trabalho. Depois de 5 meses ele mandou me buscar e aí eu vim com um bebê de 7 meses. A primeira cidade que a gente morou foi Cotia, São Paulo. A gente morou 11 anos em Cotia. Nessa trajetória de Cotia foi onde eu conheci a Edna. Em 2001, Edna e Marlene saíram da capital rumo a Jacareí. As duas, ainda jovens, acompanharam os maridos na procura de sustento. Inicialmente, viveram em uma ocupação na região do bairro Vila Garcia, que acolhia migrantes, em sua maioria nordestinos. O local sofreu graves problemas de infraestrutura. E eu lembro que na época que deu esse deslizamento, teve uma pessoa que questionou a gente, porque assim, mas por que vocês estão aqui? Por que vocês não voltam para a cidade de onde vocês vieram, né? Aqui não é o lugar onde vocês nasceram, tal. A gente pode dar passagem de volta para vocês voltar. E eu lembro que eu falei para ele que a gente não queria voltar, que a gente estava aqui porque a gente também queria uma oportunidade de ter uma vida melhor. Foram anos de luta. Hoje, as duas olham para trás com carinho para as suas histórias e sentem orgulho das suas origens. A gente vem para trabalhar, para buscar o melhor, mas a gente sabe que a gente tem tudo lá também. Então a gente busca por trabalhar, por ter força de vontade de lutar pelo que a gente quer, pelos nossos objetivos, né? Então, assim, eu acho que ele está totalmente desatualizado do que é o Nordeste, do que é o nordestino. O presidente da OAB Jacareí relembra que falas xenofóbicas, como a do vereador Sandro Fantinel, do Rio Grande do Sul, contribuem para a manutenção do trabalho com condições análogas à escravidão. Aquele discurso do vereador é o discurso que prova como muitas pessoas pensam, como muitos latifundiários pensam, como muitos empresários pensam ainda com relação à mão de obra. Com essa disputa da venda, do consumo,
a disputa do menor preço, então eles tentam economizar de todas as formas. E uma das formas encontradas, infelizmente, é essa forma aí da escravidão e do trabalho análogo à escravidão. Quais são as vítimas? São as pessoas do interior, são os migrantes e são os detentos, os ex-detentos, que estão tentando a ressocialização e são usados para essa mão de obra. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, por crime de racismo em decorrência das falas preconceituosas. A Câmara também aprovou a abertura de um processo de cassação. A defesa de Fantinel afirmou que, em seu depoimento, o vereador manifestou arrependimento pelo discurso e admitiu ter se excedido durante o momento na tribuna. Nordestinos de todo o Brasil repudiaram a fala do político. Baianos, sergipanos e pernambucanos lamentam a falta de conhecimento sobre a região, que foi o berço do país. A gente está ocupando espaço que pessoas que foram nascidas e criadas aqui às vezes não querem. Uma cozinha, o pátio de uma escola, né? A construção de uma obra, como os nossos maridos que vieram, que são pedreiros. Quantas casas sobrados foram levantados pelas mãos deles. Então, assim, não são pessoas preguiçosas que não gostam de trabalhar. Ao contrário, é uma mão de obra valorizada, só que muito mal reconhecida. Pois bem, seguimos com a apresentação do Bom Dia Jacareí, hoje recebendo o Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal. Márcio, gostaria de agradecer a sua participação mais uma semana e ficaremos atentos à sessão de amanhã, uma vez que 2 projetos importantes serão apreciados pelo plenário. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, e fica aí o convite para que todos acompanhem a sessão ordinária, pode ser na íntegra amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pelo nosso canal, 39.2 OHF Digital e 12 da NET, ou pelas nossas mídias sociais. Caso a pessoa também não possa, João, pode acompanhar o pós-sessão às quintas e sextas-feiras. A TV Câmara Jacareí realiza diversas ações, atividades e informações para que você fique informado sobre os acontecimentos da Câmara Municipal. É isso aí, muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a produção de pitaia aqui em Jacareí. A gente volta já, fique conosco. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região.
Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta. A gente começa esse segundo bloco conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 9ª sessão ordinária do ano. O vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, cobrou do Poder Executivo maior fiscalização nas obras da Avenida Mário Covas, sobretudo em relação ao asfalto que, segundo o parlamentar, está se desfazendo. Confira. Ali na Mário Covas não está esfarelando, não. O asfalto está se desfazendo. Ele está saindo por inteiro, a gente vê que não tem... Nós tivemos lá também uma espessura que não foi aquilo que foi contratado, e eu tenho batido há muito tempo nessa tecla. Quem dá os aceites, quem é um funcionário público, quem que dá os aceites para essas obras aí que são realizadas pelas empresas terceiras. Infelizmente, nem começou o tráfego pesado, porque a Castelo Branco, aquele caos atrasado aí há mais de ano, a gente ainda não tem nenhum fluxo. Não sei se vai passar tanto caminhão, porque na passarela não passa carreta, não passa caminhão, nada. Talvez seja mais fácil pela Via Dutra, mas é uma vergonha para o município aquilo que está acontecendo lá. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, falou da falta de atitude da empresa EDP acerca da poluição visual causada pelo excesso de fios nos postes de Jacareí e criticou a demora para resolver o problema. Veja. A EDP não toma a responsabilidade de notificar as empresas que usam o poste do município. No município não encontra quem está fiscalizando a EDP, que usa esses postes aqui na cidade, para permitir essas empresas de internet deixar os seus fios lá. Então eu quero saber, quem está fiscalizando a EDP para que ela possa tomar a decisão de cobrar essas empresas que estão deixando esses fios caídos na cidade? A prefeitura tem que ter alguém fiscalizando a EDP para cobrar, porque é muito fio espalhado pela cidade. Os postes carregados, aqui na foto que eu mostrei, tem um poste aqui, de exemplo, carregado de fio. Gente, eu acho um absurdo isso. Então pedimos à prefeitura qual setor que está fiscalizando a EDP para que isso não aconteça, poluição visual. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente fala agora sobre vacinação. Em Jacareí está sendo aplicada a vacinação da Pfizer bivalente para os trabalhadores da saúde e as pessoas com deficiência permanente, com 12 anos ou mais aqui do município. O imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e oferece proteção ainda maior contra as novas variantes da Omicron. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde aqui do município, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, sem necessidade de agendamento. Outras informações você confere no site da Prefeitura Municipal. E a pitaia é uma fruta comum aqui na América Central, por ser de clima quente e úmido. Aqui no Brasil, adaptou-se bem na região norte, mas aqui em Jacareí também existe uma produção expressiva da fruta que abastece o mercado regional. Ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, melhora o trânsito intestinal, reduz o colesterol, é fonte de fibras e de cálcio, potássio, vitaminas, além de ser pouco calórica. Eu estou falando da fruta dragão, também conhecida como pitaia. Tá, então tem duas pitaias diferentes, uma branca e outra vermelha. Nós temos também a pitaia roxa, tá? Eu vou cortar essa aqui para nós saborearmos aqui agora. Essa é a pitaia de coloração branca, é a pitaia de minha preferência. Essa é a mais doce? É a mais doce. E aí temos essa aqui, que é a pitaia vermelha. Tá?
O pessoal gosta para fazer vinho, suco, sorvete, caipirinha. Então, essa aqui é a pitaia que o pessoal prefere. Eu, na verdade, prefiro essa branca aqui, sabe, porque ser mais doce. A fruta é originária da América Central. Aqui no Brasil, a produção teve início na região norte. Mas acredite, aqui em Jacareí também existe uma grande produção de pitaias. E elas acontecem aqui, na fazenda Kailasa. Nós estamos com 2.800 pés. A gente coloca em pequenas vendas aqui da região, no Ceasa aqui da região, e alguns clientes nossos que já nos conhecem vêm aqui comprar pitaia. Quantos tipos de pitaia o senhor produz aqui na fazenda? 8 tipos de pitaia. Temos, inclusive, a pitaia colombiana, que aqui se deu bem, que a gente fala colombiano porque ela é a origem da Colômbia. E é a pitaia mais cara do mercado. E ela, graças a Deus, se adaptou bem aqui. Os pés de pitaia são cactos que precisam de cuidados específicos para crescer, florir e frutificar. A colheita vai de novembro a abril e cada florada leva em média 34 dias. Aqui, na fazenda Kailasa, tudo é orgânico para garantir a qualidade da fruta. Os benefícios da pitaia são muitos. É um inoxidante, ela tem aqui os anticancerígeno, digestiva, e ela tem muita proteína, vitamina E, vitamina C, e é digestivo, porque ela, você pode ver, ela tem esses grãozinhos aqui que ajuda a digestão. Eu costumo dizer que a pitaia é o bombril das frutas, que tem 1000 qualidades, certo? Ela é o sistema imunológico, enfim, por aí afora. E depois de conhecermos a plantação e ouvirmos os benefícios dessa fruta, eu tive que provar o suco e a própria pitaia in natura. Poxa, que bacana realmente, né? Ver que Jacareí também contribui na produção de pitaias. E o SAI de Jacareí, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, vai ampliar a capacidade de tratamento de esgoto para moradores do bairro Terras de Santa Helena, na região oeste da cidade. A autarquia anunciou que requereu como compensação do empreendimento Condomínio Jardim Terras de Santa Helena a ampliação da estação de tratamento de esgoto, a ET, já existente naquela localidade. A operação assistida terá início 3 meses após a emissão da licença de operação. E com a obra, a capacidade da estação foi aumentada em 40%, preparada agora para atender 1.850 habitantes, o que representa um aumento significativo no tratamento de esgoto da região. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.